Então, essa questão não era uma questão trabalhada logo em seguida, por exemplo, antes do NEI ser fundado em 83, lá na Bahia, a Fanny Tabaque, ela fez um núcleo de estudos da mulher na PUC, tá? que eu frequentei muito. Por exemplo, a primeira vez que eu falei, não da aula, que eu falei de público, foi numa conferência arrumada pelo núcleo da PUC, junto com o Departamento de Ciências Sociais da PUC, sobre mulher no mercado de trabalho. Como elas precisavam do economista, não fui eu que fui convidada, foi a Branca. A Branca disse, Débora, falar de trabalho é você, não sou eu. Vai lá. E aí eu falei, ai meu Deus, como é que eu vou falar? Nunca falei de público, uma plateia de 150 pessoas, que não eram os alunos de economia, que eu estava acostumada a dar. Aí eu falei sobre a invisibilidade do trabalho da mulher, eu me lembro até hoje. Aí depois eu peguei e escrevi um artigo para o Jornal dos Economistas sobre a invisibilidade do trabalho feminino. Do trabalho não pago. A gente já estava abrindo essa discussão, porque essa é uma discussão que aparecia quando você trabalha salário igual, ou tem o problema da desigualdade do salário, mas também tem um trabalho da sobrecarga do outro trabalho. Embora, por exemplo, como eu era economista, eu tinha uma certa... Eu estava mais próxima desse debate por causa da história do trabalho. Naquela época, a gente na universidade, embora nós fôssemos professora universitária, a gente tinha pouco poder de fogo para fazer as visitas. E como eu falei para vocês, fazer militância militância e ciência no espaço acadêmico não foi uma coisa fácil. A construção desse reconhecimento foi muito suado. Quer dizer, na medida em que isso cresceu muito nos Estados Unidos, aí os colegas da gente que iam fazer doutorado nos Estados Unidos voltavam todos alarmados. Que história é essa nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos já era uma coisa respeitada e aqui eles não queriam... Eles olhavam assim meio com ar jocoso, entendeu? Mas isso foi fundante ao avanço nos Estados Unidos, porque quem foi para doutorado lá naquela época, teve uma leva muito grande, voltava já meio respeitando. Mas o pessoal que não era da área de trabalho não tinha muita sensibilidade. Então, essa discussão do trabalho não pago, ele era ainda muito embrionário no meio nosso. E a gente acabava sendo engorfada, por exemplo, porque nesse momento explode a questão da violência e o racha dos grupos feministas em cima do SOS Corpo. Né? Então, da questão porque tinha havido os crimes... a época teve o seriado Quem Ama Não Mata, que é uma frase feminista. Foram as feministas de Belo Horizonte que inventaram Quem Ama Não Mata. Né? Quando houve o assassinato da Heloísa Balestero, que é da década de 70 também. Então, isso tudo, e aí os assassinatos no Rio das mulheres brancas da elite, porque aí é cair que as coisas, o julgamento do Dock Street. Então, aí mudou o quadro, entendeu? Agora, o emprego doméstico... nós éramos beneficiadas dele, com ele, né? Todo mundo tinha empregada, quer dizer, podia tratar bem, pagar o justo, mas nós somos fruto dessa sociedade na qual fazer política leva tempo, toma tempo, sai de casa. Então, era um recuo e ficou... Eu fiz a história delas, do Rio, das associações, era a Nazi, a Naí Jane, que é um monumento de empregada doméstica, ainda está lutando até hoje, é a presidenta do Sindicato Nova Iguaçu. Depois eu não fiz mais nada. Eu fui trabalhar novamente com empregada doméstica na década de 90, quando eu comecei a trabalhar muito com o mercado de trabalho. Que aí foi nos anos 90, numa pesquisa do IPEA. E aí quando a gente foi fazer estudos de caso sobre o setor de serviço, e, por incrível que pareça, até hoje eu não sei explicar o que foi que aconteceu.
Ministério do Desenvolvimento do Comércio Exterior pediu um estudo sobre emprego doméstico. Pediu sobre higiene e limpeza doméstica e informática, tá? E relações e serviço no comércio internacional. 4 estudos. Aí eu dividi na equipe, eu era a coordenadora do projeto, e aí eu falei, estudos de empregada doméstica fica comigo, que é coisa de mulher, que era coisa das mulheres. Ficou comigo. Aí eu fui surpreendida, foi em 96 isso, surpreendida com o sucesso. Esse artigo, o Estudos Feminista publicou, em 98, o artigo sobre já esmiuçando a PNAD e tal, aí você já... E aí, a partir daí, ele entrou na agenda eu diria que antes tinha estudos assim, mais pontuais, de olhar sociológico, mas não com números, para mostrar que a ocupação de doméstica é a principal ocupação das mulheres brasileiras. Foi desde o primeiro censo, de 1872, embora o censo de 1872 ele é muito especial, tem umas coisas que eu ainda preciso escrever para relatar, mas desde 1920, que aí já tem uma etnografia e variáveis que pode se acompanhar mais facilmente, porque o de 72 ainda é no regime com a escravidão. Então é uma coisa diferente. Para 2010, impreterivelmente, a principal ocupação das mulheres brasileiras é a empregada doméstica. Então, e aí esses estudos meio ampliaram-se e tal, mas estudar pobre não dá, quer dizer, pobre... Depois, os economistas passaram a ganhar muito dinheiro vendendo estudos sobre pobreza, que entrou na moda, né? Quando as coisas entram na moda e na agenda internacional, aí dá financiamento, a academia vai atrás. Olha, de início, assim, depois a gente foi, assim, mais foi o movimento social, mas depois as próprias grupos feministas, assim, de início também tinha um pouco de dificuldade. Depois foi se abrindo o processo para as agricultoras, mas principalmente com a questão do trabalho doméstico. O trabalho doméstico foi uma coisa muito dura a ser debatida, porque nós criamos uma forma das mulheres donas de casa se aposentar. Aí criou uma crise de concepções, mas não era a crise, a mulher tem que ficar em casa, mas reconhecer que existia um público isolado de todo o processo e que precisava um tratamento diferenciado, como uma transição. Então a gente teve problema de início. Depois a gente fez muito debate em todo o Brasil. Nós fizemos seminários, plenárias. Aí um grande grupo de feministas assumiu a bandeira e foi junto fazer conferência e discussão. Ildete Pereira, não sei se alguém conhece, a professora, a doutora Salete, que era uma juíza lá do Rio de Janeiro, aqui do estado, Joana Pedro, e assim vai indo, pegar aquele grupo feminista, mas em todo o Brasil a gente reuniu muitas mulheres depois que assumiram a causa, inclusive eu fiz uma comissão parlamentar para fazer um trabalho que a pobreza tem rosto, que é o rosto das mulheres, porque quando qualquer crise, qualquer golpe que dá, primeiro quem sofre a demissão, a punição são as mulheres, porque sentem o custo da alimentação, cuidado dos filhos, a doença em casa, as pessoas especiais para cuidar, sobra para elas. E eu falo isso com conhecimento de causa, né? Então a gente foi fazendo essa discussão e ela pegou uma dimensão muito grande, inclusive teve pesquisa. Quanto que seria se tivesse que pagar o trabalho doméstico que as mulheres fazem, né? Então agora não tenho os dados, mas teve até pesquisa feita em universidades que apresentaram, a partir daquilo que a gente levantou, essa discussão. Quanto trabalho gratuito que as mulheres estão prestando para a sociedade, que não é reconhecido de nenhuma forma, né? Então nós trabalhamos para isso. Então foi um momento assim muito legal que a gente comprou esse debate junto e depois as mulheres vieram para esse debate. Mas de início acharam que a gente tinha uma diferença, pensando que a gente queria que as mulheres continuassem. Não, acho que as mulheres devem ter opções de vida, né? Quer ser professora? Todo mundo não pode ser professora, todo mundo não pode ser enfermeira, não, todo mundo não vai trabalhar numa horta, porque daí quem que vai comprar, quem que vai comer, né? Então assim, a gente tem que respeitar a
a vocação que a gente tem, as escolhas, oportunidades, que todos pudessem ter oportunidade e que as mulheres têm oportunidade também. Por isso que a gente incluiu a questão da educação infantil, as creches, como uma coisa importante para as mulheres, porque o tratamento com as pessoas especiais também como importante, porque como é que uma mãe com um filho, 2, se não tem onde deixar, vai trabalhar como? Ou tem uma criança especial em casa com deficiência, como é quem que vai cuidar? Normalmente o homem 90% lava as mãos e vai partir para outra. E fica lá a mulher assumindo as consequências, né, da vida e tomando conta e fazendo o melhor possível e se achando ainda culpada. Então, o governo Reis acabou tudo preso, todo mundo espatifado, né? E ainda volto com as 5. O que acontece? Os militares batem lá em casa, olha, não pode trabalhar. Aí o que aconteceu? Fiquei grávida pela 2ª vez, porque a melhor coisa para a mulher é ficar grávida, ninguém pergunta nada. Então, você está no seu papel, ficar grávida, você está imune à sociedade. Ninguém te cobra, né? A sublime maternidade. Então, eu vim para o Sul, aí ficou lá, a vida do Nordeste ficou muito complicada, quer dizer, porque lá na esquerda não tem trabalho. Meu marido tinha trabalho na universidade, mas eu não teria trabalho nenhum. Aí acabou que o meu marido veio trabalhar na COP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 70, e eu vim para cá com os 2 bebês e para fazer o que é que ia fazer. Eu acho que o impacto do feminismo sobre a família é muito diferente do que sobre as pessoas que se inspiram em você, né? Sobre a família é uma coisa mais complicada, mais delicada, né? Acho que eu vivo um pouco isso hoje na prática com as minhas filhas, então... Às vezes não é fácil para a família perceber aquilo que os outros percebem que é importante em você ou que torna você uma pessoa inspiradora, né? Às vezes para a família isso pode ser o contrário. Num primeiro momento, você é alguém a ser evitado e acho que é difícil, sobretudo para a mulher, né? Que existe uma série de opiniões sobre a mulher. Ninguém nunca perguntou o que ela pensa de fato, né? Que eu acho que o dia que falar, todo mundo sai correndo, mas por sorte, né? Os filhos não perguntam pra gente, mãe, o que você pensa de fato de ser mãe, né? Então, a gente fica só nas entrelinhas das coisas, porque é uma representação muito difícil, eu acho. Mas é totalmente diferente. Mas as duas setores de mulheres, de tanto urbana como rural, são trabalhosos. Pesa para as mulheres ainda, infelizmente, o trabalho mais cansativo, diário, de não ter a contribuição da família participar, dos filhos, do marido, né? Do seu companheiro, seja o que for, participar do trabalho. Eu vou dizer, quando tem participação, as coisas fluem diferente, a gente se sente melhor, porque até se um cozinha, o outro lava, é diferente do que... E também precisa pedir, é chato pedir, tu pede uma vez, 2, depois tu se enche de estar pedindo, né? Então as pessoas têm que pegar como uma concepção de vida, né? De valores. Que é o nosso próprio sustento, né? Exatamente, de participar, porque se uma pessoa só faz, a gente se cansa, né? Enjoa de fazer, mas quem está junto, participa, muda. Com quem tu conviver, se tem participação, a vida fica diferente. Se tu tem que fazer sozinha, tu vai olhando para outra pessoa lá sentada, acomodada, daqui a pouco tu tem vontade de virar a cadeira para ver se ela descola de lá, né? E quando tu entrou na política, então, os homens agricultores se aposentavam com meio salário, sem contribuição? Com a contribuição. Com a contribuição era menor a contribuição, mas se aposentavam com meio salário. Uhum. E não tinha possibilidade de eles pagarem, porque era muito alto, né, o valor para pagar como um autônomo. Não tem. O agricultor não tem como, né? Não consegue se organizar. E principalmente a mulher. Não existe autônomo para a mulher. A mulher autônoma agricultora familiar, né? Não estou falando dos grandes agricultores. Ela não consegue. Uma que ninguém pensa que assim, nós estamos, o machismo já foi resolvido da face da terra, né?
Conforme a política endireita, a repressão para as mulheres em todos os cantos aparece. Em todos os cantos aparece.